Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, vamos recapitular então. Estamos estudando vacância, vamos dar continuidade. Agora vamos estudar a última forma de vacância que a gente vai estudar a fundo, que é a demissão. A gente trabalhou então o que é a vacância, né? A gente conceitou, disse para vocês que a vacância ocorre quando o cargo está vago. Quando esse cargo está vago, o que, que vai acontecer? Vai acontecer o provimento. O provimento é o oposto da vacância. O provimento é quando o cargo é preenchido, ocupado. Tá? Vacância, a gente tem que cuidar o quê? Eles gostam de cobrar de vocês as formas de vacância, tá? E às vezes eles podem perguntar quais as formas de vacância que também são ao mesmo tempo formas de provimento. Formas de provimento a gente já estudou, tá? Então, formas de vacância que são também formas de provimento, readaptação, recondução e promoção, tá? Beleza, entramos nas formas de vacância e eu disse para vocês, as mais importantes, exoneração e demissão. As outras a gente já estudou, readaptação, recondução, promoção. Aposentadoria e falecimento é rapidinho, porque não tem muito o que falar, tá? Que eles gostam de cobrar de vocês em formas de vacância, exoneração. Tá? Demissão eles cobram, mas eles cobram mais. O que é a demissão? É uma forma de vacância em que o servidor vai sair do cargo, foi demitido, né? Mas normalmente eles cobram a demissão perguntando quais são as formas de demissão. Aí eles gostam de cobrar a Constituição Federal, né? A lei orgânica, basicamente é isso aí, mais o texto da Constituição Federal, tá? Beleza. Aí a gente trabalhou a exoneração, né? Temos a exoneração a pedido, quando o servidor pede, né? A exoneração, ele pede para ir embora, e a exoneração de ofício, quando a administração pública ela exonera o servidor. Tá? Aí temos três hipóteses. A primeira, cargo em comissão. Né? Lembra que o cargo em comissão ele é a, tu entra na administração pública através do convite. E esse cargo em comissão é de livre nomeação, né? Tu convida quem tu quer, respeitada aquela questão do nepotismo, convida quem tu quer, e exonera ao mesmo tempo no momento que tu quiser. Tá? Então é livre nomeação e exoneração. Depois, o servidor não estável, que está no estágio probatório, no período do estágio probatório, daqueles 3 anos. Esse servidor não cumprindo requisitos do estágio probatório, ele vai ser exonerado. Depois, por fim, posse em cargo inacumulável. Eu tinha um cargo, né, escriturário, passei no outro cargo, no outro concurso, escriturário também. Esses dois cargos não são acumuláveis. Eu não posso acumular os dois, trabalhar ao mesmo tempo nos dois. Não, eu tenho que abrir mão de um. Se porventura eu estou lá trabalhando, assumir os dois, a administração pública vendo isso, ela tem que fazer o quê? Me exonerar de um deles, tá? Porque são cargos inacumuláveis. Lembre-se que a acumulação de cargos, a regra é que ela é proibida. Excepcionalmente, pode dois de professor, um de professor e outro técnico ou científico, e dois de profissionais da saúde, dois cargos privativos de profissionais da saúde. Como não sendo esses casos, aí tem que a administração pública tem que exonerar o servidor de um dos cargos, tá, pessoal? Beleza? Beleza, então. Agora vamos trabalhar a demissão, né? Demissão é sinônimo, normalmente, de punição. O servidor ele é demitido, normalmente as hipóteses de demissão que a gente vê na prática é porque o servidor fez alguma bobagem, rateou, fez alguma besteira, e aí ele vai ser demitido, tá? As hipóteses mais famosas é a 1 e a 2. A 3 é mais para cair em prova. A gente vai ver que na prática ela não é aplicada porque não tem uma lei regulamentando ela, tá? Beleza? A gente já viu na realidade, né? Recapitulando então, demissão, forma de vacância. Por que a demissão é uma forma de vacância? Porque se o servidor foi demitido, ele sai da cadeira dele, ele sai do cargo, ele desocupa o cargo, deixa o cargo vago. Né? Eu estou aqui sentado numa cadeira, no momento no meu cargo, eu sou demitido, eu sou mandado embora, demitido, né? Então eu saio, eu desocupo o lugar, eu deixo o lugar vago, ocorre a vacância do cargo, tá? Beleza. Aí a demissão, pessoal, as formas de demissão estão previstas onde? Na Constituição Federal, é o que mais cai. Normalmente eles perguntam para vocês, conforme a Constituição Federal, quais são as hipóteses que o servidor estável pode perder o seu cargo, tá? Aí, pessoal, demissão é para o servidor estável, tá, pessoal? Então, normalmente aí para o servidor estável. Se tiver no estágio probatório, vai ser exonerado porque não cumpriu os requisitos do estágio probatório. A gente já viu. Demissão aqui é para o servidor estável. Então, a Constituição fala:
perderá o cargo o servidor estável em tais situações. Aí, em virtude de sentença judicial transitada em julgado, a gente trabalhou isso, a sentença judicial vem do Poder Judiciário, determina a perda do cargo do servidor, precisa do trânsito em julgado, ou seja, é uma sentença judicial definitiva, aquela que não cabe mais recurso. 2. Mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa. Ou seja, um processo administrativo no âmbito do órgão, né, do lugar onde tu trabalha. Tu fez uma besteira, né, as chefias ali sabem, né, descobriram, aí instaura um processo administrativo. Naquele processo administrativo vai ser assegurado a ampla defesa, tu vai poder te defender e tal, apresentar tuas razões, e ao final, se for uma decisão pela condenação, né? Tu vai ser então demitido. Então, processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa, o famoso PAD, processo administrativo disciplinar, tá? E a hipótese 3, mediante processo de avaliação periódica de desempenho, ou seja, o servidor, depois que ele já é estável, né? Então, vocês vão passar pelo estágio probatório, dando tudo certo, vocês serão estáveis. Aí, para vocês serem demitidos só nessas 3 situações aqui, tá? Ou seja, uma sentença judicial com trânsito julgado, ou mediante processo administrativo, fizeram uma besteira lá, tá? É instaurado um PAD contra vocês, e aí podem ser demitidos. E a 3, pessoal, é uma avaliação periódica de desempenho. O servidor seria avaliado, depois de estável, de tempos em tempos, para ver se o servidor ele cumpriu níveis aqui de desempenho satisfatórios. Aqui não seria. O servidor não fez nenhuma besteira, mas ele não cumpriu níveis de desempenho, ele não conseguiu ser eficiente no serviço público. Né? E aí, se ele, ao final, essa avaliação fosse uma avaliação insatisfatória, o servidor seria demitido, perderia o cargo. Né? O servidor estável perderia o cargo. Só que essa 3, ela serve para cair na prova. Na prova cai, vão cobrar de vocês. Quais são as hipóteses que o servidor estável pode perder o cargo? Essas 3 aqui. Tá? E a terceira é mediante avaliação de desempenho. Só que essa 3, ela não é aplicada por quê? Porque olha o que diz o artigo. Mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho na forma de lei complementar. Ou seja, conforme a lei complementar. O que a Constituição diz? Olha, vai ter avaliação de desempenho. Essa avaliação de desempenho não vai ser aplicada de plano. Primeiro, precisa de uma lei complementar dizendo como que vai se dar ela, como que ela vai acontecer, como que vai ser a forma de avaliação do servidor. Só que essa lei complementar, pessoal, até hoje ela não existe. Então, por isso que na prática, essa hipótese 3, que seria uma avaliação de desempenho do servidor, ela não é aplicada, porque na prática ela não existe, porque não tem lei complementar regulamentando ela, dizendo como que ela vai acontecer, tá? Então ela serve para cair na prova, mas na prática não existe. Mas o que a gente quer aqui é saber para a prova. Então, para a prova, você tem que saber que são essas 3 hipóteses, tá? Beleza. A Lei Orgânica de São Gabriel, você tem que cuidar. A Constituição Federal traz essas 3 hipóteses. A Lei Orgânica, de forma correta e atualizada, copiou essas 3 hipóteses. Então, botei para vocês ali, ó, segundo a lei orgânica, a mesma coisa. Então, se perguntar para vocês, segundo a Constituição Federal, essas 3 situações aqui, de demissão. Segundo a lei orgânica, as mesmas 3 situações. Tá? Tranquilo. O problema aqui é que o estatuto do servidor, né, o regime jurídico, que é o que a gente está estudando, ele traz as 2 primeiras situações. Né? Ele não traz ele não foi atualizado. Por quê, pessoal? Porque essa hipótese 3 aqui, ó, que é a avaliação periódica de desempenho, ela foi incluída na Constituição Federal em 98. A Constituição Federal é de 88. Lá em 88, nós tínhamos só as 2 primeiras. E o regime jurídico copiou só as 2 primeiras. Né? Só que em 98 foi incluída a terceira, né, que é a avaliação periódica de desempenho, a terceira forma do servidor perder o cargo, o servidor estável. Tá? Só que o regime jurídico dos servidores não foi atualizado. Então, se tu ler o texto do regime jurídico, ali, o artigo 21, salvo engano, traz que para perder o cargo, servidor estável, são só essas 2 aqui: sentença judicial com trânsito julgado e processo administrativo, conforme traz aqui a Constituição Federal, as 2 primeiras, e a lei orgânica, as 2 primeiras. Tá? Então, a terceira hipótese não está atualizado o texto do regime jurídico. A Constituição Federal está correto e a lei orgânica também. Tá? Então, eu creio que eles não devem trazer uma questão
sobre as formas do servidor estável perder o cargo, conforme o estatuto, o regime jurídico, porque o regime jurídico está desatualizado, tá? Está desatualizado conforme o texto da Constituição Federal, tá? Então, se eles perguntarem para vocês conforme quais são as situações, as hipóteses em que o servidor pode perder o cargo, o servidor estável, né? São essas situações aqui, tá? Mas vão perguntar para vocês conforme o texto da Constituição ou conforme o texto da lei orgânica que está em consonância com a Constituição Federal, tá? O Estatuto dos Servidores está, o regime jurídico desatualizado, tá? Então eles não devem perguntar para vocês as hipóteses de perda do cargo pelo servidor estável conforme o estatuto, porque está desatualizado, só traz duas, não traz a terceira, tá, pessoal? Então tranquilo, cuidem isso, tá? Eu creio que eles vão perguntar conforme a Constituição, conforme a lei orgânica, para não ter recurso, tá? Beleza? Tranquilo? Infelizmente o regime jurídico ainda está desatualizado, tá? Mas, então, fechamos aqui. Cuidem que isso pode ser um pega-ratão, tá? Muito cuidado aí, por isso que eu botei o ratinho ali para vocês. Cuidem esses pega-ratão, tá? Mas eu creio que se é uma banca honesta, e a Legal normalmente é uma banca que cobre o texto da lei de forma honesta, né? Eles vão ver que o texto do regime jurídico está desatualizado. Falta uma das hipóteses de perda do cargo e não foi atualizado. Tá? Então, eles devem cobrar para vocês a perda do cargo do servidor estável, conforme a Constituição Federal ou conforme a lei orgânica, que está tudo ok. Beleza, então. Finalizamos aqui a demissão. Falamos sobre a demissão, a hipótese de vacância. Agora a gente vai recapitular as outras formas de vacância. Como eu disse para vocês, a gente já estudou readaptação e recondução, tá? E promoção, tá? Readaptação, lembre-se que é quando o servidor ele vai ser readaptado, recolocado, né, em outro cargo, em virtude de ter sofrido ali uma limitação física ou mental. Beleza. Recondução é o retorno, é quando o servidor retorna, é reconduzido ao seu cargo de origem. Retorno, tá? Beleza? Promoção. A promoção, pessoal, é quando o servidor ele vai ascender, ele vai subir de uma classe para outra, de um nível para outro. Por isso que eu botei ali um foguete para vocês, tá? Aposentadoria, não tem muito o que falar, né? O servidor se aposenta, no momento que ele se aposenta, ele desocupa um cargo, ele deixa um cargo vago, vai para casa descansar, e aquele cargo dele ficou desocupado, aconteceu a vacância, tá? Falecimento também não tem que explicar, né, pessoal? O servidor faleceu, desocupou um cargo, deixou ele vago, alguém depois, no futuro, vai prover, tá? Então acontece a vacância também através do falecimento, beleza? Finalizei para vocês aqui estas hipóteses de vacância, tá? Então, trabalhamos aí as hipóteses de vacância, vimos todas elas, tá? Aqui, ó, pessoal, ó, vamos lá. Ó, hipótese de vacância, vimos exoneração, pode ser a pedido ou de ofício, a pedido quando o servidor pede, de ofício quando a administração pública ela age por conta própria, tá? Aí depois trabalhamos o que? Demissão, as hipóteses de demissão, em que, no caso de demissão, o servidor deixa o cargo vago. Vimos as hipóteses de demissão, conforme a Constituição, conforme a lei orgânica. Fiz uma observação para vocês cuidar a questão do regime jurídico, que está desatualizado, traz duas situações só, não traz a terceira, tá? E depois finalizamos vendo que as outras hipóteses de vacância, readaptação, recondução, aposentadoria, falecimento e promoção. Finalizamos provimento e vacância. Vimos formas de provimento, de preencher o cargo. Vacância, formas de deixar o cargo vago. Finalizamos todas esses pontos, tá? Vimos aqui de forma mais simples possível, né, para facilitar o entendimento de vocês, tá, pessoal? Beleza? Qualquer dúvida, vocês podem mandar ali no grupo, na plataforma, no grupo do WhatsApp. Se puderem, né? Eu postei o grupo do WhatsApp da turma ali no mural, tá? Então entre no grupo, participe ali, tem dicas, ali vai ter tirar dúvidas. É muito importante que vocês estejam ali, tá, pessoal? Beleza? Se puderem, sigam lá no Instagram, no Prof. Rodriguinho, lá no YouTube também tem algumas aulas lá, tá? Inscrevam-se no canal, deixe lá o seu like, comentário, né? Compartilhe as redes sociais, aí, compartilhe os vídeos, divulguem para nós, tá, pessoal? Beleza? Forte abraço e até o próximo bloco de aula.